Nós vamos ler a palavra em Lucas, capítulo 11, Lucas, capítulo 14, verso 32. Eu estou só errando na leitura, né? 12, 32. Lucas 12, 32. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Grande Deus, nós te louvamos por poder estar aqui novamente para te adorar. Em meio às lutas que cada um enfrenta, os problemas, os cansaços, o Senhor tem provido para nós oportunidades para ouvir sua palavra. E como ouvir sua voz, ouvir sua palavra, sempre se ouve através de mortal, sempre estamos aqui para manifestar uma parte do cumprimento da sua palavra para este tempo final. Que o Senhor possa tomar conta de cada um de nós e nos iluminar mais através desta mensagem para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos pensar um pouquinho sobre pequeno rebanho. A gente espera que sempre é um grupo grande que vai ver as coisas e que Deus venha chamar também um grupo grande. Mas isto não está na Escritura. O homem pensa diferente. Pensando em nós, como que poderíamos ter segurança de que somos este pequeno rebanho? Não é porque somos poucas pessoas, mas em cada época que Deus operou, Ele teve um grupo pequeno. Era um pequeno grupo, um pequeno rebanho. Para começar, Ele já tirou um só da terra. Que aquele que era Enoque, depois de 6 milênios, ele estaria nos representando no nosso rapto. Aquilo aconteceria quase 6.000 anos depois dele, que viríamos para poder cumprir aquele tipo que ele foi arrebatado sozinho. Nós estamos aguardando este rapto, que também é esta vinda do Senhor, que o mundo não verá, porque é um rapto. Se o que era vinda como Filho do Homem, mostrando que era Deus numa carne, não foi visto como uma vinda, o rapto, que será uma trasladação, uma tirada de gente da terra, os outros conhecerão? Se eles não conheceram a mensagem,
precursora de cada movimento de Deus. Conheceriam eles a mensagem precursora do rapto? Você sabe que Deus disse para o irmão Brana: tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Isto é uma mensagem que viria antes, e você pode tê-la em 2 pontos, porque esta segunda vinda está na vinda do Filho do Homem, como nós já falamos, que é Deus numa carne, e no rapto, que é o cumprimento total de sua vinda. Mas em nenhuma destas as pessoas percebem. É tão simples o mover de Deus para cada dia deste, é muito simples. Então é difícil as pessoas crer que aquilo é verdade. Essa história de Noé, acho que cada pregador, você vê na Bíblia, Isaías falou também de Noé, e Jesus falou de Noé, e nós estamos aqui nos últimos dias falando de Noé, porque eram muito poucas pessoas que entraram naquele dia. Vamos acompanhar, creio que vocês conhecem a Bíblia, mas vamos ler para ficar mais inteirado. Ele diz em 1 Pedro, capítulo 3, verso 18 em diante: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes quando a longanimidade de Deus se preparava a arca. A longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas. Quando a gente fala em Noé, talvez pensa em um mundo que não tinha civilização, porque pensar de gente lá atrás, quase 6.000 anos atrás, nesses 6 milênios, será que tipo de gente eram aqueles homens? Eles eram construtores, eles eram homens inteligentes. Você vê a inteligência deles, naquele tempo, era tão grande, e grandes cientistas, é que eles tentaram fazer, depois de Noé, eles já tentaram fazer algo que eles pudessem dar com o topo no céu. Eles queriam mostrar trabalho. É uma torre de Babel, é uma torre para poder chegar no céu. Sempre o homem acha que através de algum movimento dele, através da ciência, de que ele vai chegar em algum lugar celestial. Mas isso ficou provado porque Deus viu que eles foram subindo. Eu creio que eles devem ter feito, naquele dia, torres maior do que as dos Estados Unidos. As dos Estados Unidos já é muito grande, eu não lembro quantos andares aquilo ali tinha, mas era muito grande. E a Torre de Babel superava, porque quando chegou aqui nos Estados Unidos, que eles fizeram, conhecemos, das maiores torres e que foram derrubadas, não houve uma língua estranha por causa daquelas torres. Deus barrando o homem para não desenvolver mais seu conhecimento dali para cima. Eles não conseguiram, eles não conseguiram. Subiram até certo ponto e já era alto. Mas o pensamento de se livrar de algum dilúvio posterior. Eles acharam que se cumpriu isso, se deu um dilúvio antes, pode dar outra vez. Então vamos já preparar
uma torre para nós nos livrarmos deste juízo que vai vir. Mas ao preparar isto, Deus entrou em cena, e quando eles estavam em certa altura, eles começavam a pedir uma coisa e a pessoa entendia outra. Então a torre teve que parar. Não puderam prosseguir mais, porque o homem pensou em fazer algo além de Deus. Ele queria se livrar do juízo de Deus e não conseguiu e não conseguirá. Até hoje o homem pensa que através de sua ciência, sua maneira científica, e são os maiores, são o grande povo, é o mundo inteiro que está em torno disso, são os grandes cientistas que estão em torno de tudo isto. Agora, eles não têm como se livrar da bomba atômica que eles mesmos inventaram. Então, eles serão destruídos por algo que eles mesmos fizeram. E as pessoas precisavam hoje ter uma mensagem que as levasse acima desta ciência, acima desse conhecimento, e que antes desta bomba explodir aqui na terra, que o povo de Deus saia da terra. Agora, só tem uma mensagem. Naquele tempo de Noé, só tinha uma mensagem para poder fazer o homem sair da terra. E nós temos aqui, através do natural, nós temos a nave, os homens foram à Lua, e eles procuram ir em outros planetas. O homem está mostrando serviço, que eles fazem alguma coisa, mas a gente sabe que eles não conseguem nada, porque cada vez que eles descobrem algo grande, mata muito mais. Tudo que o homem faz, que é para progredir para o progresso, acaba matando. Tudo que você vê que ele faz é um progresso, mas mata. O rádio, a televisão, o carro, a moto, e tudo que você vê, isto é para uma destruição. Você aproveita, usa um lado daquilo, mas logo aquilo é para destruição. Por quê? É algo que o homem está fazendo. A única coisa que permanece quando ela é feita por Deus, aquilo permanece. Então o que Deus tem? Lá ele tinha uma mensagem, e a mensagem estava com um só homem. Nós temos aqui em Gênesis, no capítulo 5, verso 21. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metussalá. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Metussalá 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os anos de Enoque 365 anos. O Enoque viveu um ano gentil nosso, 365 anos, 365 dias no ano, mas ele viveu 365 anos que Enoque viveu. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então você não vai encontrar Deus fazendo um outro trabalho, tirando gente da terra antes, porque não tem. É o trabalho de Deus. Ele começou, o homem corrompeu, ele veio, tirou, já naquela geração, ele tirou um homem só, somente Enoque, e deu uma promessa para outro homem chamado Noé. Sempre Deus faz sua promessa, é com um homem. Aqui na terra é um homem. Ele falou com Adão, Adão falhou. Ele vem, fala com Noé, Noé falhou. Ele pegou, arrebatou Enoque. Arrebatou Enoque. Ele falou com Moisés, Moisés falhou. Falou com Abraão, Abraão falhou. Não teve um homem que não falhou. Deus falou com ele e ele falhou. Agora tem este homem que representa a noiva do último dia, a esposa eleita, Enoque. Este andou com Deus 365 anos. Olha, eu faz 67 anos que eu nasci. O homem viveu 365 anos.
Pensa bem. E andou com Deus 365 anos. Você tem que orar, você tem que lutar, você tem que pedir misericórdia para viver esses anos que você vive na terra. Pensa bem, Enoque. Mas ele não tinha preocupação, como os demais tinham preocupação com o desenvolvimento da ciência. Ele não tinha essa preocupação, ele sabia que devia andar com Deus. Não fala nem que a família andou com Deus. É um homem só. Um homem representa a família, mas naquele dia era um homem só andando com Deus, e Deus não levou nem a família dele. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Era um tipo que Deus tinha para cumprir neste dia final, que o irmão Brena mostra que apenas nós teríamos o tipo perfeito. A multiplicação de 1 é muito pouco. Se você vai 2 vezes 2, mas 1 vezes 1 é 1 mesmo. Entende? Então você encontra que para o arrebatamento, não é eu querer ou você querer, é andarmos com Deus. Andar com Deus é andar com a sua palavra, a palavra que cumpre no seu dia. Como que você pode andar com Deus hoje com a palavra só de Pedro? Não pode. Alguém diz, não, mas tem que andar. O povo não anda nem com a palavra de Pedro, que é o batismo em nome de Jesus Cristo. Eles não andam nem com aquela palavra, com a palavra de Paulo, que diz que a mulher tem que ficar calada nas igrejas. Então, eles não andam nem com aquela palavra, a palavra de João, amai-vos uns aos outros. É difícil a pessoa andar com uma palavra do dia. Você hoje tem uma palavra que cumpre no seu dia, e você não adianta querer andar com a palavra que cumpriu na era anterior. Eu sei que é difícil, mas as pessoas estão hoje sendo luteranas. Mas, meus irmãos, Lutero já foi embora faz quase 500 anos, foi 500 anos. Certo? Então, como pode as pessoas querem andar com Deus com uma mensagem de 500 anos atrás? Aí temos os outros que querem andar com Deus com a mensagem que veio depois. Wesley, com uma mensagem, mas é uma mensagem de 300 anos. Depois vem com uma mensagem pentecostal de 110 anos, 117 anos. A mensagem pentecostal, eles querem andar com uma mensagem lá de trás. Aí chega a nós na mensagem, e que Deus mandou a mensagem, 1950, e o profeta já foi vindicado, a foto foi tirada, aquela coluna de fogo na cabeça dele, provava que Deus estava usando um homem outra vez. Depois de muito tempo, Deus vem usar um homem. O movimento pentecostal não teve nem mensageiro. Lá nós conhecemos na história, um pouquinho da história, Charles Parham, William Seymour. Me parece que William Seymour foi aluno de Charles Parham, e, contudo, Laodiceia ficou sem um mensageiro. Se você notar, o mensageiro que chegou para Laodiceia, ele chegou no final da era, aí foi o 7º anjo, no final da era, já passando para a era do Espírito Santo, que é a era eterna. Entende? A santa convocação é onde você sai da Laodiceia e entra naquela parte que é o Espírito Santo, que é a parte eterna da santificação, que é o 8º dia, outra vez, voltando ao primeiro. Você começa com o primeiro e vai até o 7º, o 8º dia é o primeiro, outra vez. É assim que acontece com a Bíblia. A contagem da Bíblia é exatamente desta forma. Mas as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo no seu dia. Se eles soubessem que andar com Deus valia a pena, todo mundo tinha andado com Deus. Mas eles não andaram. Tinha uma geração, em cada tempo tem uma geração. Quando Caim matou Abel,
a coisa quietou. Cadê a adoração? Não tem mais adoração, pois o homem que estava adorando a Deus foi morto. Aí Eva gerou outro menino, Sete. Aí veio Sete, já podia começar um movimento de adoração, porque agora Sete é perfeição. Mas quando Sete veio, ele teve que gerar a Enos. Quando Sete gerou a Enos, aí que a Bíblia diz, quando gerou a Enos, aí começou a invocar o nome do Senhor. Então você vê, sempre é um homem. Por que não podia ser no anterior? Tinha que ser no Enos. Tinha que ser no filho do Sete, para poder mostrar a verdadeira adoração. Eu já passei por isso. Poderíamos ver essas coisas acontecendo, e que eu disse esses dias, poderia ser o irmão José Brana para fazer isso, o filho do Sete, certo? Filho do sétimo, porque o William Brana foi o sétimo. Lá atrás, o Sete, do tempo de Adão, gerou a Enos. E o Sete mesmo não podia adorar, porque é o que vinha depois dele que ia mostrar a forma de adoração. E aí Sete gerou a Enos. Aí Brana gerou a José. José deveria ser o homem que mostrasse a adoração de Sete. É isso que nós precisamos examinar hoje. Alguém vai dizer, vocês não crêem que o irmão José Brana é profeta? Nós cremos. Simplesmente, nós queremos ver o cumprimento das Escrituras manifestado. Não apenas falar que é um profeta, porque o irmão Brana diz que ele é profeta desde quando criança, ele viu a mão de Cristo no céu. Então, o irmão Brana diz, José é um profeta. E não duvidamos que ele é um profeta, e que ele é um pregador, e que ele tem entregue uma mensagem para o povo. Mas sabe nos ensinar a adoração do Sete? Quando o Sete gerou a Enos, o Enos passou a invocar o nome do Senhor. Se as pessoas pudessem entender isto, porque aquele período ficou em mistério, ficou em segredo, porque precisava de um filho, precisava de um homem, entende? Precisava de um, sempre Deus precisou de um. Lá no Egito, que Deus precisava? De um homem. Mas no Egito tinha milhares de homens, mas não tinha um homem do jeito que Deus queria, um homem para Deus trabalhar. E os próprios irmãos de José venderam José para o Egito. E eles não sabiam no Egito que aquele seria o homem, aquele seria o cabeça, aquele estaria livrando eles das pragas. Eles não sabiam. Prenderam o homem. Era um homem só que Deus precisava, mas prenderam ele injustamente, porque ele era tipo de Cristo. Como que Cristo foi à cruz? Injustamente. Ele não tinha pecado, era o seu pecado que estava sobre ele, mas ele não tinha, foi injustamente. José ficou no calabouço entre dois homens que eram presos lá do Egito, e um foi salvo e o outro foi morto, foi condenado à morte. Jesus estava naquela cruz. Um ladrão foi salvo e o outro condenado. Isso tudo mostra para nós. José, lançado numa cova e tirado da cova. Jesus, lançado ao sepulcro e saiu fora do sepulcro. José, um tipo de Cristo, um homem, tipificando Cristo em suas manifestações. Deus sempre precisa de um homem. Você vê, toda a geração de Israel
precisava de um homem. Coré, Datã e Abirão achavam que era 3, que eles também podiam entrar em cena, podiam fazer alguma coisa, podiam ajudar a Moisés. Mas Deus diz, é só Moisés. Quando Deus quis, pegou do espírito de Moisés e pegou 70 anciãos e colocou o espírito de Moisés naqueles 70 homens. O que aconteceu? Tínhamos mais homens, mais mecânica, mas era o mesmo espírito. Agiam da mesma forma. Não tinha divisão. Coré, Datã e Abirão não tinham o mesmo espírito de Moisés. Se eles tivessem, eles não tinham dividido com Moisés. E assim você vai ver. Judas não conseguiu o espírito de Jesus, porque eles viveram até a santificação. Mas chegando na santificação, Jesus falou que Judas não era santificado, porque Jesus mostrou que eles estavam limpos, mas não todos. Vós estáis limpos, mas não todos. Você tem os outros que passaram pela santificação, eram limpos, mas Judas estava no ministério, mas não era limpo, não era santificado. Nós precisamos notar essas coisas, e que cada dia que nós estamos cumprindo a Bíblia aqui na terra, nós temos que ver se já passamos por estas metas de Deus, estas etapas divinas: justificação, santificação. Como que o Judas não pôde ser santificado? Não pôde ser limpo. E mesmo não sendo limpo, ele foi à ceia. Jesus deu a ceia para ele. E Jesus estava lavando os pés dele também, lavando os pés dos discípulos. Jesus mostrou na ceia que um era o diabo. Por quê? Porque um era Deus. Jesus era Deus, mas Judas era o diabo. É tão claro nas Escrituras. Jesus disse em São João 8,44, que aquele povo, eles eram do diabo, que era o pai deles. Jesus não falou, Moisés são vossos pais. Eles disseram, Moisés, Abraão. Jesus diz, não, vocês estão enganados. Eu já fiz o DNA de vocês. Vocês são filhos do diabo. Mas São João 8,44, e antes do 44, ele estava dizendo que eles eram filhos de Abraão. Jesus disse, se vocês fossem de Abraão, vocês fariam as obras que Abraão fez. Eles estavam fazendo tudo o contrário. Então você vai vendo, sempre é um grupinho pequeno, é este pequeno rebanho que Deus vem operando. Então nos dias de Noé, deixa eu pegar apenas um parágrafo aqui do profeta, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal, parágrafo 115, e ele disse, aqui está o que você disse, isso é verdade, a minoria, como um pequeno grupo, há de ser salvo nos dias vindouros. Não adianta esperar muita gente. Irmãos, se vocês verem as reuniões que existem hoje no mundo, de evangélicos, que é muitas milhares de pessoas, milhões de pessoas, é difícil você admitir, você tem que ter revelação, Deus tem que falar com você através da palavra, Deus tem que mostrar essas coisas na Bíblia para nós. E é que o grupo é pequeno, que é um pequeno rebanho, porque é difícil crer, é muita gente boa, é muita gente que luta pela verdade, mas não sabe o que é a verdade. Eles têm a verdade na mão, mas não sabe o que é a verdade. Caifás não sabia. A verdade estava ali com ele.
na mão dele. Ele podia crucificar e soltar a verdade, mas ele passou para César. Ele é assim, ele não consegue de maneira alguma entender o que Deus está fazendo no presente momento, e por isso eles falham. Desculpa que eu estou gripado, eu tenho que pregar, de todo jeito eu tenho que pregar. Se puder trazer uma água para mim ali, por favor. Hoje nós estamos fracos, hoje, diáconos e dirigentes, está fraco. Mas vamos prosseguir aqui. 120, o futuro lar. Sim, Noé era um tipo de remanescente que atravessou, não do grupo trasladado. Enoque, um homem, foi no rapto antes das águas caírem, mostrando que a igreja não entra na tribulação, ou sai ao redor. Enoque foi trasladado. As palavras aqui não está bem. Não colocaram direito a tradução, né? Senão, foi trasladado um homem. A igreja pode que seja um grande número, mas a noiva será um pequeno grupo. A noiva é um pequeno grupo. Não temos um pequeno rebanho. Disto constituirá a noiva. Agora a igreja talvez seja um grande número, mas a noiva, compare 8 com 1. Noé era 8, mas Enoque era 1. Noé é a igreja que passa pela tribulação. Enoque é a esposa raptada, a noiva raptada. Então compare, 8 vezes menor que a igreja será a noiva. 8 vezes menor. Então é um pequeno rebanho. A gente queria que fosse muita gente. A gente fica na expectativa que aumente, e chega ao ponto que Deus diz, tem que passar peneira. Ainda é muita gente. Desde o tempo de Gideão, quando Gideão achava que com aquelas 32 mil pessoas ele ia lutar, Deus disse, não, tem gente demais. E foi caindo. Até com 300, 10% do que ele pensava ir na luta. E agora, você toma a igreja e a noiva, a igreja é 8 vezes maior. O povo que vai passar pela tribulação e que não blasfemou da mensagem do dia. Você tem que ver isso. Tem muita gente que é salva porque não blasfemou da mensagem do dia. Tem uns que o pastor blasfema, mas o membro não blasfema. E como eles não podem ter o azeite do dia, que é a mensagem da hora, então eles passam pela tribulação e entram lá no final, na segunda ressurreição, no final do milênio. E eles entram como? Pelas obras. A Bíblia mostra, Jesus falou, tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber. Então, é uma salvação por obras que as pessoas vão ter que enfrentar lá no final. Então elas têm que passar pela tribulação aqui. Mas a noiva, que é a esposa do Cordeiro, esta não passa, mas ela é 8 vezes menor. Então quando a gente vê essas igrejas muito repletas, é uma bênção, e vê o pequeno povo, não somente nós aqui, mas o pequeno povo no mundo que crê nesta mensagem. Você vê aqueles milhares e milhões que crê na mensagem de William Branham, mas logo você vê quantos crê na mensagem que o 7º gerou um filho.
Nós temos que ver isso, o povo da mensagem tinha que ver isso. Se há uma geração de um filho natural, tem que haver a geração de um filho espiritual. Sete gerou a Enos. Nós vemos o irmão Brana gerando a José. É o natural. Mas está precisando é do espiritual. Esse é um filho natural. Não é o tipo agora. O tipo é o filho espiritual. É aquele que vem para poder mostrar a forma de adoração como veio naqueles dias. Tinha que ter um homem para aquilo. Sempre foi um homem, não foi um grupo. Deus não trata com um grupo de homens. Deus trata com um homem de cada vez. Aquele homem traz uma mensagem, aí tem um grupo de homens que crê, é submisso àquela palavra do dia. Você pode ver que o povo pentecostal é submisso à mensagem pentecostal. O povo do irmão Brana devia ser submisso à mensagem do irmão Brana. Por que há muitas divisões dentro da mensagem do irmão Brana? Porque tem uns que esperam que o irmão Brana ressuscite para revelar sétimo selo, 7 trovões, novo nome, o que já foi revelado. Só porque eles não viram, então eles não crêem, porque eles não viram. E aquilo já aconteceu. Então, em cada tempo, Deus tem um grupinho pequeno. Ele diz aqui, ó, se o justo com dificuldade se salva, onde aparecerá o infiel, o pecador e o pecador? Onde aparecerá? Se o justo com dificuldade se salva. Agora vocês querem tomar mais um pouquinho aqui, ó. Como poderei vencer? 89. Agora observe nos tempos de João Batista. Nos dias de João Batista, lá foram encontrados 6 que venceram. Então, irmãos, volta na Bíblia. 1, Enoque. 8, com Noé. Aí vem para os dias de João Batista, que é os dias de Jesus ali. Quantos tinham? Escuta. 6. Em todas as eras, eles tiveram vencedores. Aí você toma 6 eras, 7 eras da igreja. Quantos vencedores tiveram nas 7 eras da igreja? 7. E os outros? Todos estavam com o vencedor da era. É o vencedor da era gerando o povo daquele dia. Brana gerou o povo do seu tempo. Teria que vir a mensagem de Deus nesta era da noiva, depois de William Brana, depois de Apocalipse 10, de 1 a 7. Vir 10, 8 a 11. É só para nós vermos aqui quantas pessoas no tempo de João Batista: José, Maria, Zacarias, Isabel, Simeão e Ana. Isso era o tamanho da igreja que era daquele dia. Aí você vai contar os outros, Anás, Caifás, você vai encontrar outros essênios, herodianos. Não tem nada a ver, aqueles não tinham nada a ver com a realidade. Assim como você vai encontrar esses demais, além do mensageiro do dia, que não tem nada a ver com a mensagem de Deus hoje. Não tem nada a ver. Sabe o que o irmão Brana diz? Olha, um homem e uma mulher, José e Maria. Aí continuou dizendo um homem e uma mulher, Zacarias e Isabel. Um homem e uma mulher, Simeão e Ana. Veio um tipo de Cristo e a igreja. Sempre é assim, é Deus usando uma mensagem, aquela mensagem é Cristo no dia, e a igreja tem recebido a mensagem daquele dia. Tem o Cristo e a igreja. Cristo é a palavra. Você sabe que Cristo era Apocalipse 10, de 1 a 7. Se Cristo é Apocalipse 10, de 1 a 7, olha para você ver. Cristo é Apocalipse 10, de 8 a 11. Cristo. Aí que você vê o homem e a mulher. Você vê o José, a Maria, Zacarias e Isabel, Simeão e Ana. Aí você vê Cristo e a igreja. Tem que ser formado desta forma. Nesse dia final, não seria diferente. A igreja é uma mulher, a igreja é submissa
e Cristo é a palavra. O Cristo que é a palavra sempre manifesta num homem. Cristo, a palavra, manifestou em Moisés. Cristo, a palavra, manifestou em Jesus, por isso era Jesus Cristo. Cristo, a palavra, manifestou em Brana, por isso era Cristo Brana. Cristo manifestou na igreja agora, no último dia. Então você vê Cristo e a igreja. Escuta aqui para mim não prolongar mais. Deixa eu ler este pedaço aqui para você. Então, de um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra, Deus apresentará a Cristo uma noiva amada. É de um pequeno grupo, ó pequeno rebanho. É um pequeno povo. Você vê que desde Israel, nós temos aqui 41, verso 14, não temas, ó como Deus chamava seu povo. É difícil as pessoas entenderem. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Isso traz à nossa mente João comendo o livrinho. Nem é o livro, nem é o povo. Ele não fala assim, ó bicho de Israel, povo de Israel. Não temos, ó bichinho. É ver que é no diminutivo, ver que é um pequeno grupo, é um pequeno povo. Não temos, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Senhor de Israel, é o Santo de Israel. Amém. Se Deus chamou o povo dele, hebreu, de bichinho, povozinho, que ele chamou. Agora, ele vem na última era da igreja, quando é revelado Apocalipse 10, de 1 a 7, ele abre aquele livro e diz que é o livrinho. O anjo forte desce com este livrinho aberto na mão. O anjo forte tem isto para nós. Desce com este livrinho aberto. Ele tinha na mão um livrinho aberto. Deus sempre vem no diminutivo. É um pequeno grupo. É o bichinho de Israel, é o povozinho de Israel. É o pequeno rebanho. Não temas, ó pequeno rebanho, porque ao Pai agradou dar-vos o reino. O reino, o milênio, não é dado ao povo, é ao povozinho. Não é dado a outro tipo de gente, senão ao rebanho. Este pequeno rebanho. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o Pai agradou dar-vos o reino. Agora, o que Deus está fazendo, desses últimos dias, Ele está tirando uma noiva virgem, não é mais do que uma. Por isso que todos têm que estar na mesma mensagem. Irmão Brana partiu, já no tempo do irmão Brana, muitos dividiram do irmão Brana. Irmão Brana partiu, aí dividiram mais ainda. Então a mensagem, ela veio para o Brasil já de uma forma quebrada, dividida. E deveria entender que é a mensagem de um só homem. Todos deveriam submeter a esta mensagem. Agora, como que eles podem, há tantos anos, pregar? Irmão Brana vai vir para a terceira puxada. E depois que nós pregamos no ano 2000, a terceira puxada foi lendo a mensagem do profeta, foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, não dos 6, como eles creem. E eles não dobram a mensagem. Você acha que é povo de Deus? É povo do mensageiro? Não. Eles são os incrédulos produzidos dentro da mensagem. São os incrédulos.
Você vê esse povo trinitariano que já foi mostrado para eles o batismo em nome de Jesus Cristo, Atos 2, 37 e 38, foi mostrado para eles tantos batismos em nome de Jesus Cristo, e eles não dobram a esse batismo. Você quer dizer que esse é o povo? Não. Deus tirou dentre eles o seu povozinho. Você pensa que eles são o rebanho? Não, Deus tirou dentre eles o pequeno rebanho. É assim que Deus vem tirando. Ele tirou através de Lutero da católica, tirou o Wesley dos luteranos. E o povo de Wesley tinha que ganhar gente dos luteranos para poder santificar. E aí veio o povo pentecostal ganhando gente católica, luteranos e wesleyano. Aí veio Elias ganhando gente também luteranos, wesleyano, pentecostais e trazendo para a sua mensagem. Aí a terceira etapa do profeta vem ganhando gente de todo lugar, católicos, luteranos, wesleyanos, pentecostais, e da primeira e segunda etapa para a terceira etapa. Gente, é só perceber que Deus está usando sempre um pequeno grupo, um pequeno rebanho, e Deus está sempre usando um homem para este fim. Amém. Pai Celestial, que sua igreja possa cada dia tomar posse nesta bênção, Pai. A vitória nossa não é desmerecer os outros, mas é ver que nós temos recebido algo sem merecimento. Nós temos recebido uma mensagem de graça, a mensagem que pentecostais não querem, a mensagem que o povo da própria mensagem do profeta não quer. Mas se o Senhor não tivesse gerado um Enos para nós nesse dia, que teve que sair dos lombos espirituais de William Branham, isto é, da revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, tinha que nascer uma pessoa para poder trazer-nos a verdadeira adoração, que é a mensagem do dia. Não se pode adorar a Deus com o luteranismo, não se pode adorar a Deus com a mensagem de Wesley, com a mensagem pentecostal, não se pode adorar a Deus apenas com a mensagem de William Branham, sem a revelação dos 7 trovões, do novo nome. Não se pode. Mas para adorar, todos nós temos que estar em torno da mensagem do dia, do Enos, neste dia, da palavra, da hora que o Senhor tem manifestado. Como diz a sua própria palavra, João vai ao anjo e come o livrinho, toma o livrinho e coma. Senhor, isso já tem acontecido? Porventura as pessoas não têm percebido? Porventura, Senhor, haverá alguém que comerá o livro e nos dará uma coisa melhor do que temos? Estamos na expectativa, Senhor. Estamos aqui, mas cremos que o que temos não podemos retornar, não podemos voltar ao que tínhamos há 20 anos atrás. Não podemos, Senhor. Nós tomamos a mensagem da hora. Obrigado por este alimento, onde se forma o pequeno povo, o pequeno rebanho que o Senhor tem nesse dia final, que ao ver de cada ser humano, é tão simples que não dá para crer que esse é o pequeno rebanho. Até nós temos dificuldade, Senhor, de ver tudo isto, porque enxergamos, mas é tão pouca gente que vê. Era 8, era 1 antes de Noé, era 8 com Noé, era 6 nos dias de João, era 120 no Pentecostes. Quantos mais tarde? Paulo diz que era 500. E depois, nos dias de Branham, quantos? Branham chegou a dizer, se subir 12 desta geração, é o muito. Senhor, é o grupo eleito representado na mensagem de William Branham nos Estados Unidos, e hoje, Senhor, é representado apenas em um que foi arrebatado até a nuvem e trouxe para nós a mensagem. E agora temos comido este livrinho e estamos a profetizar outra vez a povos, reis, nações e línguas para formar um grande grupo. Não, o pequeno rebanho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.
Amém. Plantou uma vinha e ela todinha ele a circundou, e ergueu muralhas com sebe de espinhos, com muito carinho, e dela cuidou, e fez vir o sol e mandou a chuva, e aos lavradores ele arrendou. Ele esperava que ela desse uva, só ervas daninhas que nela encontrou. Farei eu com a minha vinha, que sempre foi minha, eu mesma plantei. Derribai seus muros com a sua sebe, e toda essa febre eu destruirei. Zambujeiro que sempre foi bruto e nunca deu frutos, assim era eu. Por causa de um povo que foi rejeitado, eu fui enxertado na rama de Deus. E a planta que meu pai não tem plantado será arrancada, é Jesus que diz. E disse também que de Deus o machado já foi colocado bem na raiz. Que mais farei eu com a minha vinha, que sempre foi minha, eu mesma plantei. Derribai seus muros com a sua sebe, toda essa febre eu destruirei. O bom lavrador está trabalhando, ele está plantando no meu coração. E aqui dá fruto, ele está limpando, e aqui não dá fruto, ele joga no chão. E a sua vinha já foi arrendada aos lavradores que trabalharão. E tem 7 selos, terceira puxada, já foi plantada no meu coração. Que mais farei eu com a minha vinha, que sempre foi minha, eu mesma plantei. Derribai seus muros com a sua sebe, toda essa febre eu